Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia! Linda terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, né? Vamos lá? Então, continuamos na segunda parte, né? Primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, item 100. Hoje nós vamos tratar da escala espírita. Então, lembram-se que ontem nós dizíamos que... nós não, né? Os espíritos disseram que nós poderíamos ter umas 3 grandes subdivisões dos espíritos para entender a hierarquia entre eles, e que trouxeram essas 3 grandes divisões, que são abaixo, no primeiro nível, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. Mas eles nos disseram que dentro de cada um desses, eles se subdividem. E é isso que Kardec vai trazer para nós, juntamente com os espíritos, no dia de hoje. Então, o subtítulo é Escala Espírita. No item 100, vai nos lembrar que nós, conforme nós estejamos mais evoluídos ou menos evoluídos, nós conseguiremos ir, como podemos dizer, evoluindo nessa escala, né? Porque uma escala é do começo ao fim. O fim é sermos espíritos puros, né? Então nós estamos aqui na base subindo, mas nós estamos na base mesmo da escada ou já estamos a alguns degraus? Isso que nós vamos ver. Então, vamos começar pelos espíritos, pela primeira categoria aqui de baixo, espíritos imperfeitos, né? Então, dentro dos imperfeitos, quem somos nós, né? Então ele vai trazendo aqui. Primeira coisa que é interessante a gente trazer é que existem algumas características básicas de cada um deles, né? Então, dentro dos espíritos imperfeitos, a característica básica é que a matéria, há uma predominância da matéria sobre o espírito, né? Ela ainda vem muito forte. A propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões lhes são consequentes, né? Então, se nós ainda temos qualquer uma dessas coisinhas na nossa vida, nós ainda somos imperfeitos. Em que pese, tenhamos aí uma escala. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, nessa escala, na 10ª classe, então assim, de baixo para cima, a grosso modo, na 10ª classe, temos os espíritos impuros. Então, além de imperfeito, é impuro. Então, imagine uma escada, e o primeiro degrau é esse. Imperfeito e impuro. Imperfeito, porque o mal predomina ainda. E impuro, porque deseja o mal, gosta do mal, pratica o mal e propaga o mal. Esse é o espírito na escala que está no primeiro degrau. Muito bem. Além de imperfeito, está nesse momento. O segundo, no segundo degrau, que é a 9ª classe, espíritos levianos. Ou seja, aquele que faz o mal para se divertir. Não o mal pelo mal, mas mais por uma diversão, por uma levianidade, né? Não tem compromisso com o outro, não tem compromisso com a verdade. Tá ali se divertindo. Então, esse seria a próxima divisão. Aí, depois desse, vem os pseudo-sábios. Então, primeiro degrau, né? Impuro, leviano, pseudo-sábio. Esse pseudo-sábio significa que ele já sabe alguma coisa, ele tem algum conhecimento, mas esse conhecimento ele é baseado em fundamentos preconceituosos, em fundamentos equivocados em relação aos ensinamentos cristãos, né? Então, ele tem uma cara de rebuscado, uma cara de conteúdo, mas o seu conteúdo verdadeiramente é um conteúdo que não fala a mesma língua ensinada por Jesus, certo? Muito bem. E aí ele segue, e o próximo é os espíritos neutros. Então subiu mais um, espírito neutro. Nem é mal de propósito, nem faz o bem de propósito. Tá aqui, tá um neutro, né? Menos um, mais um. Tá aqui, não tá capacitado ainda para subir, mas também já não faz aquele mal nem porque deseja, nem porque é leviano, né? Então, ele já está aqui num patamar limítrofe de mudança, né? E diz Kardec que dentro de todas essas subdivisões há os espíritos batedores, né? Que são os espíritos que se manifestam de forma física, não de forma física,
de forma no mundo físico, né, de uma forma perturbadora, né? Lógico, a gente não tá falando aqui, de repente, de um espírito que se materialize para efetuar uma cura, por exemplo. Não, né? Não é esse espírito. São mais esses de efeitos físicos que utilizam esse conhecimento de movimentar aqui as coisas físicas para nós de uma forma perturbadora, ou seja, não é equilibrado, não é harmonioso, não é para o bem, certo? Muito bem, esses são considerados da 6ª classe. Aí, beleza, a gente vai para a 2ª ordem. A 2ª ordem é a ordem dos bons espíritos, né? Lembra-se? Então, essa aqui é a 3ª dos impuros, agora a gente foi para a 2ª. Na 2ª, a predominância do espírito sobre a matéria. Então, já é outro momento, né? O desejo do bem, né? Suas qualidades e poderes para o bem estão relacionados com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Ou seja, tem as duas asas, né? Que a gente fala da sabedoria e do amor, né? Porque sabedoria sem amor, só Deus sabe pra onde vai, né? E amor sem sabedoria talvez não possa fazer todo o bem que possa fazer. Mas se fosse para escolher um só, o amor é melhor, viu? Mas é isso. Então ele tá dizendo que já tá em outro momento, né? E mesmo assim ele é uma subdivisão. Então fala assim, 5ª classe, os espíritos benévolos. Então a gente ainda tá nessa escada, tá? Em cima da escada é espírito puro, lá embaixo é além de imperfeito e impuro, certo? Exatamente, é uma escada que você imagine como uma escada mesmo, que você sobe para chegar no seu objetivo, né? Então, 5ª classe, espíritos benévolos. A bondade é neles qualidade dominante, né? Já são benévolos, ou seja, bons, né? Eles ficam felizes de fazer o serviço aos homens, protegê-los, né? Só que, porém, eles são limitados nos seus conhecimentos, né? Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, assim, eles já são bons. Então, lembra que a gente falou? As duas asas. Eles já são bons, mas precisam ainda evoluir um pouco mais de sabedoria, de conhecimento. Mas já está muito melhor do que o andar de baixo, né? Muito bem. 4ª classe, espíritos sábios. Distinguem-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais tem maior aptidão, né? Então aqui ele está desenvolvendo mais, né, o intelecto. Então tem aquele que desenvolve mais o amor, a moral, os benévolos, mais a parte intelectual, os sábios, né? E a gente vai subindo. 3ª classe, espíritos de sabedoria. A qualidade moral de ordem mais elevada são os que caracterizam. Olha só, os espíritos de sabedoria nessa asa possuem, a esse momento, para serem considerados espíritos de sabedoria, a asa maior é da moral. Olha que importante. A gente fala sabedoria, então deve ser aqui. Não, é da moral. Porém, por não serem limitados de conhecimento, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Ou seja, os que são considerados espíritos sábios, eles têm as duas coisas, né? Ele não está só com a moral, ele tem a moral e ele tem o conhecimento e ele utiliza de uma forma justa, de uma forma que auxilia ele a visualizar as coisas ao seu redor como realmente é. Muito bem. E há os espíritos superiores. Estes em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Olha que maravilha, né? Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que lhe é permitido o homem saber. Lógico, a gente sabe que a gente, que tá aqui na 3ª fase, né? Vamos combinar. A gente vai sempre receber as informações conforme nós tenhamos capacidade de compreender, que sejam úteis para que nos movimente a evolução, né? Mas ainda assim, espírito sábio é dócil. Espírito sábio não vai ofender você, não vai te humilhar para te ensinar nada. Isso é o homem ainda imperfeito, né? É um homem pseudo-sábio, ou seja, é o espírito pseudo-sábio, porque o sábio mesmo
Não faz isso. Não faz isso da forma que muitos de nós achamos. Nossa, sabe tanto, né? Ah, que maravilha. E aí para ensinar para o outro, humilha o outro, rebaixa o outro. Isso não é espírito sábio. Isso é pseudo-sábio e tá lá embaixo da escala. O verdadeiramente sábio é diferenciado, é dócil, é meigo, é amoroso. E aí esse sábio, quando a gente tá essa divisão, quando nós estamos nela, nós estaremos mais próximo para o próximo, que é aqui de cima, que são os espíritos puros, né? E aí primeira classe única, quando é espírito puro, beijo, tchau, né? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas. Lembra? Aqui embaixo, mais impureza, benevolência, né? A gente vai melhorando isso, vai para a segunda. Temos benevolência, mas ainda há alguma sombra. Trabalhamos isso aqui, limpamos essa sombra, só luz. É puro, só luz. Puro, só luz. E é fácil a gente pensar nisso. É só a gente pensar no nosso querido e amado maravilhoso Mestre Jesus. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!